Olá, este é o canal Brasil News, a informação para você. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho, é o último dia do mês, a gente chegou à metade do calendário em 2020. Nessa edição, a gente mostra que o Brasil registrou na segunda-feira quase 700 mortes pela Covid-19. Quem não usar máscara em São Paulo pode pagar multa de R$ 500. Hoje começa o pagamento do PIS e PASEP. E também é o último dia, atenção, o último dia para declarar o imposto de renda. Os usuários de planos de saúde não precisarão mais pagar para realizar o teste rápido que detecta o coronavírus. A Agência Nacional de Saúde Suplementar tornou obrigatória a cobertura para testes de Covid-19. As reclamações de consumidores contra os planos de saúde não são novidade. E durante a pandemia do novo coronavírus, muitas queixas foram registradas. Segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde o início de março, quando a pandemia começou a avançar pelo Brasil, até o dia 15 de junho, foram mais de 4.700 reclamações relacionadas à Covid-19. 36% se referem a dificuldades de atendimento relativas à testagem para a detecção ou tratamento da doença infecciosa. Os beneficiários, até então, precisavam pagar para fazer o teste e sem direito a reembolso. Em alguns casos, a conta passava dos R$ 200. Mas depois da determinação da ANS, os planos de saúde não têm mais escapatória. A Associação Brasileira de Planos de Saúde diz que as operadoras cumprirão a determinação da ANS, que por sua vez foi incorporada por uma decisão judicial que ainda está em tramitação e, portanto, pode ser revista. A inclusão dos testes sorológicos na cobertura dos planos de saúde foi uma determinação da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tomada diante de um processo judicial. Foi uma decisão judicial que não leva em consideração aspectos técnicos e que ainda está sob júdice. Mudanças ainda poderão acontecer. A incorporação se dará desde que cumprida as diretrizes de utilização, em uma avaliação diagnóstica do médico assistente. O Brasil contabilizou ontem quase 700 mortes e mais de 24 mil contaminações pelo novo coronavírus. O número de mortes cresceu nas regiões Centro-Oeste e Sul. O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira os dados da Covid-19 no país. E em 24 horas foram registradas 692 mortes e 24.052 novos casos de contaminação. Com isso, o número de óbitos chega a 58.314 e são 1.360.000 infectados no país. Sergipe atingiu o maior número de mortos em 24 horas desde o início da pandemia. Com 33 notificações, o estado já contabiliza 653 vítimas da Covid-19. E o número de novas mortes diminuiu nas regiões Norte, Sudeste e Sul, contribuindo para a redução dos números totais do país em 2,81% em relação a 7 dias atrás. Já no Centro-Oeste, esse índice foi 8,22% maior para esse mesmo período e no Nordeste, 8,86%. O Centro-Oeste e o Sul são apontados como as regiões em que há maior crescimento percentual de óbitos no país. Em uma semana, o número de vítimas no Centro-Oeste aumentou 39,29% e no Sul 31,18%. Os 3 estados em que o número de mortes mais cresceu nesse período são Mato Grosso do Sul, com alta de 53%, Mato Grosso, com 41% e Goiás, com 34%. Mas, pela contagem geral do governo, o Sudeste segue em primeiro lugar, tanto no número de casos, com cerca de 475 mil, quanto em óbitos, com quase 27 mil. Logo em seguida está o Nordeste, com cerca de 470 mil diagnósticos e 18 mil óbitos. Os 2 últimos pacientes do Hospital de Campanha do Pacaembu, em São Paulo, tiveram alta ontem. E como todos os outros 1.200 pacientes que deixaram o local, eles bateram um sino na porta e foram aplaudidos pelos profissionais de saúde nesse momento da saída do Hospital do Pacaembu. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que os números de Covid-19 na cidade ficaram estáveis ou caíram nas últimas 4 semanas e, por isso, o hospital foi fechado.
A partir de amanhã, dia 1º de julho, quem não estiver usando máscaras em áreas públicas em todo o estado de São Paulo pode pagar multa de R$ 500. As medidas preventivas contra o novo coronavírus vão ficar ainda mais rígidas. O uso das máscaras de proteção ficará muito mais frequente. Agora, até mesmo nas ruas, elas serão obrigatórias. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira pelo governo de São Paulo, que enfatizou que o cidadão que desrespeitar a determinação terá que apresentar seus documentos para a emissão da multa de R$ 500, que será feita pela Vigilância Sanitária do município. Em caso de resistência, o órgão poderá ainda recorrer à Polícia Militar ou Guarda Civil Municipal. A aplicação de multa não é uma punição, mas uma forma de orientação para que as pessoas lembrem da importância desse EPI. Segundo o secretário executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, a máscara tem uma proteção eficaz, mas para que funcione, precisa ser colocada da forma correta, ou seja, cobrindo inteiramente o nariz e a boca. Além das pessoas, estabelecimentos comerciais também serão multados pela vigilância sanitária caso sejam flagrados com clientes sem máscaras. Serão R$ 5.000 por cada pessoa e por cada vez que o local descumprir a ordem. Ou seja, se a vigilância sanitária for ao local e 5 pessoas não estiverem de máscara, serão 5 multas aplicadas naquela vez. De acordo com o governo paulista, todo o valor arrecadado com as multas será destinado ao programa Alimento Solidário, para a aquisição das cestas e distribuição às pessoas em estado de pobreza e extrema pobreza. No começo do mês de maio, foi publicado um decreto que determinava o uso geral e obrigatório de máscaras nas 645 cidades paulistas por tempo indeterminado para o combate à pandemia do coronavírus, e que os infratores poderiam receber multa de R$ 276 a R$ 276 mil, ou até ser punido com pena de 1 a 4 anos de detenção. Mas naquele período, nenhum estabelecimento foi multado, apenas receberam orientações. Agora, com cidades tendo permissão para reabrirem salões de beleza, bares e restaurantes, o cenário, principalmente na capital, se torna outro. Começa hoje o pagamento do abono do PIS para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2019, nesse caso o PASEP. O valor é de até R$ 1.045. Nessa primeira etapa, recebe quem tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil. Os outros trabalhadores terão o valor liberado a partir do dia 16 de julho. Tem direito a receber o valor quem trabalhou por pelo menos 30 dias em 2019 e ganhou no máximo 2 salários mínimos por mês e está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. É necessário também que a empresa tenha informado os dados corretamente ao governo. E para saber se você tem direito, pode acessar o site caixa.gov.br/PIS e lá clicar na opção Consultar Pagamento. A Caixa realiza hoje 4 pagamentos diferentes do auxílio emergencial. Os aniversariantes de março e abril recebem, via a poupança digital, a terceira, a segunda ou até a primeira parcela, conforme a data em que tiveram o cadastro aprovado. Além disso, a partir de hoje, fica liberado o saque da terceira parcela para todos os inscritos no Bolsa Família. Apenas quem é do Bolsa Família pode sacar o dinheiro. Os outros beneficiários do auxílio, por enquanto, só podem movimentar a poupança pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas e boletos, além de compras por meio do cartão virtual. E atenção contribuinte, porque o prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina hoje às 23h59. A Receita Federal recomenda cumprir esse prazo, mesmo que seja necessário fazer correções depois. A Receita Federal estendeu a data final de entrega das declarações de abril para junho, por conta da pandemia do novo coronavírus. E agora começa uma corrida contra o tempo para o contribuinte que ainda não entregou o documento. A expectativa da Receita é de receber 32 milhões de declarações dentro do prazo legal. E quem atrasar pode ter que pagar uma multa que varia de R$ 165 a 20% do imposto devido.
Por isso, mesmo que o contribuinte tenha alguma dúvida se os dados estão corretos ou se falta alguma informação, o melhor é entregar o documento. Para quem precisar fazer o ajuste da declaração, terá até 5 anos para retificar, desde que a declaração não esteja sob procedimento de fiscalização. Só não é possível trocar depois a forma de tributação. E fique atento, quanto mais próximo do fim do prazo, maior é a demanda dos sistemas da Receita Federal para enviar o documento. Com isso, o contribuinte pode ser surpreendido pela sobrecarga do sistema e não conseguir concluir a entrega da declaração. O melhor é tentar adiantar ao máximo o envio do documento. Um sistema de baixa pressão atmosférica que está sobre o Paraguai vai passar sobre o sul do país nesta terça-feira e favorecer a formação de bastante instabilidade na região. A previsão para o centro, norte, leste e sul do Rio Grande do Sul, extremo oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná é de céu encoberto e chuva frequente. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e em áreas do sudoeste e sul do Paraná, no centro-norte de Roraima, centro-leste do Amapá, no litoral extremo-sul da Bahia, litoral de Sergipe e norte do Espírito Santo, a previsão é de predomínio de céu nublado, poucos períodos de sol e chuva em vários momentos do dia. O sol predomina pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite, do oeste do Acre até o norte do Maranhão, no sul de Mato Grosso do Sul, no centro-norte e leste do Paraná e nas áreas do estado de São Paulo, que fazem divisa com o Paraná. Nos demais locais do leste da região nordeste, a previsão é de chuva passageira. Já nas demais áreas do Brasil, não tem previsão de chuva e o sol predomina. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% em amplas áreas do interior do país, incluindo grande parte de Mato Grosso do Sul, centro-leste e sul de Mato Grosso, Goiás, o Tocantins, o sul do Maranhão, centro-sul do Piauí, sul do Ceará, centro-oeste da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais, centro-norte e oeste do estado de São Paulo. Nesta terça-feira tem risco de temporais, principalmente no norte do Amazonas, em Roraima, áreas do centro-norte gaúcho em Santa Catarina, no sudoeste e sul do Paraná. Do oeste do Acre até o norte do Pará, a situação é de atenção, com risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada. No estado gaúcho, catarinense e no sul e sudoeste do Paraná, são esperadas rajadas de vento de até 80 km por hora. Já nas demais áreas do Paraná, em grande parte de Mato Grosso do Sul, no oeste, sul, litoral paulista e litoral fluminense, as rajadas de vento não vão ultrapassar os 60 km por hora. A mínima prevista em Brasília é de 14, mínima de 24 graus em Macapá. A máxima prevista em Curitiba é de 21 graus e a máxima é de 28 graus em Aracaju. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que o adiamento das eleições seja votado ainda nesta semana pela Câmara. A matéria já foi aprovada pelo Senado. O final de semana em Brasília foi de muita negociação. Líderes partidários tentam chegar a um acordo para garantir a votação do texto que adia as eleições municipais deste ano. Pelo calendário eleitoral, o primeiro e o segundo turnos estão marcados para 4 e 25 de outubro. Porém, o pleito deve ser adiado por conta da pandemia da Covid-19. O Senado já aprovou a proposta de emenda à Constituição que posterga a data para 15 de novembro. O texto agora precisa passar pela Câmara, onde muitos deputados são contrários ao adiamento. É que muitos parlamentares estão sofrendo forte pressão dos prefeitos que tentarão a reeleição. Para eles, o adiamento não é bom. Como são mais conhecidos pelos eleitores, quanto mais restrito for o tempo de campanha, mais vantagem eles terão sobre os adversários. Sem contar que muitos estão com medo de ficar sem recursos em novembro por conta da pandemia e do impacto que os cofres vazios pode ter nas urnas.
Para evitar um desgaste maior com os prefeitos, deputados acertaram nas reuniões do final de semana que a votação do adiamento das eleições virá acompanhada da aprovação de uma medida provisória garantindo a recomposição das perdas de arrecadação de municípios por meio do Fundo de Participação, o FPM. A recomposição seria de cerca de 5 bilhões de reais. Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que a proposta de adiamento das eleições municipais seja pautada e votada ainda nesta semana pela Câmara. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, já se posicionou a favor do adiamento das eleições deste ano e defendeu que sejam adotadas medidas que garantam a saúde da população no dia do pleito, como a distribuição de máscaras, luvas e álcool em gel. Enquanto no Brasil o assunto ainda está em discussão, um estudo internacional feito pelo TSE mostrou que em 55 países houve o adiamento das eleições por meses e até um ano. O levantamento revelou ainda que 22 nações mantiveram a disputa, mesmo com o risco de proliferação do novo coronavírus. O Brasil perdeu em maio mais de 300 mil postos de trabalho e no acumulado desde o início do ano, mais de 1 milhão de vagas foram fechadas. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, mostram que 331.901 postos de trabalho com carteira assinada foram fechados em maio. É o terceiro mês seguido de desempenho negativo. Apesar do encolhimento do emprego formal, houve melhora em relação a abril, quando haviam sido fechados 860.503 postos. Na divisão por ramos de atividade, 4 dos 5 setores pesquisados fecharam empregos formais em maio. No setor de serviços, foram encerrados 143.479. Nos serviços, a extinção de empregos foi puxada pelo segmento de alojamento e alimentação, que engloba hotéis e restaurantes, com fechamento de 54.313 postos formais de trabalho. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado que prevê a destinação de 3 bilhões de reais para o setor cultural. A medida também prevê o pagamento de 3 parcelas de R$ 600 reais para os artistas informais. O setor emprega mais de 5 milhões de pessoas em todo o país. O Barcelona confirmou a venda do brasileiro Arthur ao time italiano da Juventus por mais de 400 milhões de reais. Assim, ele é o terceiro brasileiro mais caro da história do futebol, atrás de Neymar e Felipe Coutinho. O contrato ainda prevê mais 10 milhões de euros em possíveis metas cumpridas. A transação, que segundo a imprensa também contará com a ida do meia bósnio Miralem Pjanic para o Barça, promete ser uma das maiores da janela de transferência do meio do ano. A operação ocorre em um mercado que deve ser fortemente atingido pela crise do novo coronavírus, que paralisou o futebol europeu por cerca de 3 meses. O jogador de 23 anos, há 2 anos na Espanha, vai ficar no Barcelona até o término das competições da temporada 2019-2020, cujo calendário foi adiado devido à pandemia. Comprado do Grêmio em 2018 e comparado ao ídolo do Barça, Javi Fernandes, pela forma de jogar, Arthur teve um bom início de carreira na Europa, mas acabou perdendo regularidade, prejudicado por diversas lesões. Nas 2 temporadas no Barça, Arthur disputou 72 jogos, marcou 4 gols e conquistou 2 títulos, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha em 2018-2019. Em todo o mundo, 10 milhões e 300 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. 505 mil morreram por complicações causadas pela doença. E mais de 5 milhões e 200 mil já se recuperaram. Os países da União Europeia irão reabrir as fronteiras a partir de amanhã para os turistas de países que estão com o risco de contágio controlado. São 14 nações, entre elas a Nova Zelândia, Japão, Austrália e Canadá. Mas os turistas de países como Brasil e Estados Unidos continuam sem poder entrar no continente. O governo chinês autorizou o início de testes da vacina experimental contra a Covid-19 em militares. O medicamento foi desenvolvido pela empresa chinesa CanSino Biologics em parceria com a Academia de Ciências Militares do gigante asiático.
Segundo o comunicado da companhia, os resultados dos primeiros ensaios com centenas de pessoas foram promissores, mas ainda é preciso comprovar a eficácia da droga. Para isso, a vacina experimental será usada em milhares de soldados. O medicamento introduz informação genética do novo coronavírus no paciente, induzindo o corpo a gerar a reação imunológica sem risco de desenvolver a doença. Outro estudo da China está entre os mais adiantados do mundo, junto com o da Universidade de Oxford e da farmacêutica britânica AstraZeneca, e deverá ser testado no Brasil. O governo de São Paulo espera apenas a aprovação da Anvisa para que o Instituto Butantan inicie os testes clínicos em 9.000 voluntários.